Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica prepara a celebração da Páscoa durante 40 dias. Um percurso que iniciou nesta quarta-feira de cinzas, e se prolonga ao longo de toda a Quaresma. Nos próximos minutos falaremos deste tempo da liturgia católica e de textos bíblicos que o marcam, nomeadamente em cada domingo. São para isso convidados do programa Eclésia João Ambrósio, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, e o padre José Maria Brito, diretor do portal .sj. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Um gosto. Neste contexto do tempo de Quaresma, de preparação para a Páscoa, e num programa que nós emitimos depois de ser apresentado um livro pelos jesuítas, que resulta de textos, não é, que são publicados no portal .sj. Chama-se Manual de Desintoxicação. É isso que é também o tempo da Quaresma? Também, sem dúvida. Deu-se esta coincidência, até porque houve uma altura em que pensávamos que ele ia ser lançado um pouquinho mais cedo, deu-se esta coincidência do livro sair nesta altura da Quaresma, e creio que é uma boa oportunidade. Porque E pedia para a José Maria para me chegar o livro, que assim podemos mostrar bem, a quem nos está a ver lá em casa. Então, este livro recolhe vários textos que foram sendo publicados ao longo de 2 anos. O .sj também fez, por esta ocasião, 2 anos de existência. E procuramos que estes textos fossem oferecidos de alguma forma como propondo um percurso às pessoas que os possam ler. Não é um livro de soluções que nos vai resolver a vida, não é um livro de autoajuda, mas é um livro que pode ajudar. Porque procura que as pessoas, partindo daquilo que são as propostas do .sj, agora feitas em livro, possam passar assim por três momentos. Não é? O momento que nós devemos desintoxicar tudo aquilo que possa ser ruído, tudo aquilo que possa achar um pouco a mais na nossa vida, a comunicação às vezes o excesso, não é? Uma coisa que o Papa também fala na mensagem. Para a Quaresma. Portanto, o primeiro momento do livro tem esta ideia do desintoxicar. O segundo é deixar-nos também fazer pelas coisas que vão acontecendo, portanto, o forjar, e finalmente o avançar. Não é? São estes 3 momentos do livro, que recolhe textos de vários dos autores que nos têm acompanhado. Alguns dos autores são autores mais regulares e outros são autores mais excepcionais, mas temos nomes como Ana Margarida Carveiro, também Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo, Inês de António Pereira, Joana Rigato, entre outros, e também vários autores jesuítas também que colaboraram com o livro, e outros sacerdotes e religiosos. Os textos que nos vão aparecendo no portal .sj têm sempre também essa marca de serem inspiradores para o cotidiano. Sim, procuramos que tenham essa marca inspiradora e, sobretudo, ainda que, claro que estas coisas nem sempre são exatamente aquilo que nós desejamos, mas, sobretudo, uma preocupação de nos afastarem do ruído que vem, às vezes, da polarização e do excesso às vezes, de tensão no modo como nos relacionamos uns com os outros. Claro que há tensões interiores que fazem parte da nossa vida e que são muito importantes, mas um bocadinho a berraria com que às vezes conversamos sobre as coisas e as discussões que temos tido ultimamente na sociedade também apontam um bocadinho nesse sentido, na política, mas às vezes também na Igreja. Tudo aquilo que é polarização não nos ajuda a ter um olhar de consolação para a realidade, porque nos divide, nos ajuda a ter uma forma mais desconfiada de olharmos uns para os outros. Não é? Então, um bocadinho o livro. Além destes textos, o livro é acompanhado também por boas fotografias da fotógrafa Madalena Menezes, que também são quase como um percurso alternativo que se faz dentro do livro para este que ajudam também a desintoxicar. Também ajudam também É um bom título, é bem conseguido. É um bom programa para a Quaresma? É um bom programa para a Quaresma, se for mesmo um manual de desintoxicação e não fizermos da Quaresma um itinerário de intoxicação. O que é que eu quero dizer com isto? Pode ser. É preciso ter cuidado com as palavras, não estamos a brincar, estamos a falar de coisas sérias. A Quaresma é um itinerário de centrarmos-nos no essencial, de conversão, de centrarmos no essencial. Mas o essencial não é esse itinerário. E muitas vezes o que nós fazemos em percursos da Quaresma é de tal maneira centrados no itinerário e no que vamos fazendo na Quaresma que nos esquecemos do sítio para onde vamos e da meta para onde caminhamos. Pode ser assim uma imagem, imaginemos que estamos a caminhar para um sítio, carregamos a mochila de tal maneira, pomos umas botas de tal maneira apertadas que no meio do caminho vamos ter que largar lastro e ir descalços e provavelmente não vamos chegar ao fim. A Quaresma parece-me a mim que às vezes leva-nos a uma certa patologia da preparação da Páscoa. Explico-me. Centramos de tal maneira na preparação do acontecimento que quando chegamos ao acontecimento estamos exaustos. Se fizermos um exercício
que não parece ser muito difícil de pensarmos nas nossas comunidades cristãs quantas atividades há na Quaresma e quantas há no tempo pascal, talvez fiquemos surpreendentes por perceber que há muita mais na Quaresma do que no tempo pascal. E o tempo pascal é, por excelência, o tempo da celebração, até é mais em termos de dias, mas nós apostamos quase tudo na preparação. Qual é a por isso, isto de desintoxicar bem, nos centramos no essencial, de largar. É um tempo até em que nós devemos ir descarregando o lastro para nos poder concentrar verdadeiramente no essencial, levar só na mochila aquilo que é essencial para poder depois... Qual é a proposta do Papa na mensagem para esta Quaresma? Que programa é que ele apresenta? É claramente o centrar-se no essencial e aí no face-a-face com Deus, por isso ele falar na oração. Ou seja, convergir, eu diria assim, convergir para aquilo que Deus converge. E é interessante, porque se a gente pensa convergir para aquilo que Deus converge, pensamos, então é convergir para Deus, mas depois percebemos que Deus converge para o ser humano, para o cuidado do ser humano, para o cuidado de tudo o que tem a ver com a vida do ser humano, destacando aqueles que são os mais necessitados. Portanto, convergir para aquilo que Deus converge é fazer-nos centrar na construção deste mundo. É interessante que esta iniciativa que vai ser tido do encontro com os economistas seja situada exatamente aqui, porque se trata de tentar construir o mundo de outra maneira, ou seja, cuidar deste mundo. É o Encontro Economia de Francisco, um tema que também está presente nesta mensagem. Que está presente nesta mensagem, e que por acaso também não é exatamente a Economia de Francisco, mas o modo como lidamos com os bens é também um dos textos da Joana Rigato, que por acaso se liga bastante a esta ideia da Economia de Francisco. Sim, acho que é uma forma muito concreta e muito, se calhar, desafiadora, como o Papa nos propõe que vivamos a Quaresma, centrando-nos nesta iniciativa, porque ela implica que, de alguma forma, recuperemos a consciência de que aquilo que temos nos é oferecido, nos é dado. Não é? Então, que não nos apropriemos das coisas e, sobretudo, que tenhamos a consciência de que aquilo que temos e que nos é dado, ainda que seja nosso, não é só para nós, não é para nós. Então, que seja também para partilhar. E perceber que é possível tocar aquilo que é o fundamento da própria economia, juntar uma série de economistas, de muitos jovens que se empenharam e que se têm empenhado aqui em Portugal e em outros lugares do mundo para preparar esse encontro, parece-me realmente um desafio a uma conversão que realmente vai ao essencial, que não fica como dizia aqui o Juan Ambrósio, com a mochila carregada, mas que se tenta despojar para perceber como é que podemos realmente transformar-nos e também transformar aquilo que são as estruturas do mundo. E desde logo podemos ter aí uma nova perspectiva sobre a partilha que tanto marca esta Quaresma. Claro. Mais do que partilhar o excesso de cada um, é utilizar o recurso, seja da natureza, apenas aqueles de que precisamos. Eu penso que este é um programa, se lermos com atenção, por exemplo, o Evangelho Legal, há 2 números no Evangelho Legal, logo no início, que para mim revelam bem toda esta atitude. O número 2, onde o Papa me parece fazer aquilo que eu considero ser um dos melhores diagnósticos da realidade, dizendo que o problema do nosso mundo é aquilo que podemos chamar um individualismo egoísta. Tem logo no número 2. E depois no número 10 vem dizer, que é aquilo que eu vou chamar a terapia, não são palavras do texto, são palavras minhas para me ajudar a entender e a ler o texto. A este individualismo egoísta responde-se com o dom. O dom, o ser para os outros, o viver em relação com os outros. E essa é a dinâmica da vida cristã. Esta é uma outra maneira de ser e de estar, capaz de construir um mundo diferente do qual estamos absolutamente necessitados. Conversão é tudo isto, Padre José Maria Brito? Sim, eu acho que... Porque é uma palavra que marca também o texto, não é? Não, marca muito. E marca a Quaresma. É logo o início, não é? Mas percebendo que essa conversão não é uma conversão estoica da nossa parte, voluntarista, mas que tem a sua origem no modo como Jesus se relaciona e se entrega no mistério pascal. Não é? Então, essa conversão implica o mudar de perspectiva, o mudar de direção, não é? Que é o que a palavra diz. É mudar de alguma forma o modo como fazemos as coisas, como as sentimos, não só como as fazemos, mas também como as sentimos. Não é? E isso implica realmente muita transformação. E esta consciência que aquilo que temos nos é dado, eu acho que é talvez a grande transformação. Porque, no fundo, é nunca nos esquecermos que somos criaturas, né? Que não nos inventamos a nós próprios, nem podemos andar sozinhos na vida. Né? Então, por isso estamos ligados aos outros, que também estão ligados a nós e que também precisam da nossa presença e do nosso apoio. A inspirar este percurso da Quaresma, estes 40 dias, estão por certo textos da Bíblia. Nós vamos analisar os que são propostos para a liturgia deste domingo, desde logo o Evangelho, um texto que vamos desde já escutar.
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Juan, que mensagem podemos encontrar nestas tentações, neste episódio que inspira sempre programas para este tempo? Tão interessante, não é? O deserto convoca-nos o deserto como lugar da prova, mas também como lugar do encontro. Ou seja, que a prova pode ser também exercício que nos pode levar a fazer depois a experiência do encontro. Se olharmos um bocadinho para a história do povo de Israel, encontraremos como este lugar do deserto, ou, por exemplo, aos profetas. Vem logo à memória Oseias, com aquela diatribe com a sua esposa, não é? Primeiro zanga-se com ela e depois diz assim: mas aí que vou conduzi-la de novo ao deserto para seduzir. Enfim, o deserto não seria o lugar mais indicado para seduzir ninguém, mas é este lugar de encontro em que depois pode acontecer o face a face, porque Deus não nos abandona. No fundo, estamos aqui perante uma catequese, não é? Trata-se de um texto em que se quer passar uma mensagem, não é um relato meramente jornalístico do que terá acontecido, e fala-nos quase naquilo que eu me atrevo a dizer, a proposta de uma forma mais breve, mais leve, não menos densa nem menos intensa, mas mais breve, mais leve do cristianismo, de vivermos a vida e também o cristianismo. Ou seja, perante este desafio que nós centramos e que pensamos, porque muitas vezes parece que é isso que nos propomos, que aquelas pessoas que são as mais importantes, que são aquelas que vivem melhor a vida, são as que mais têm, são as que porventura são mais reconhecidas e são as que têm mais poder. Aqui o que nos está a ser proposto é um caminho mais livre, mais liberto de carga, mais simples, mais humildes, deixando-nos centrar no essencial. Convém, no entanto, dizer que não devemos diabolizar o ter, não devemos diabolizar o reconhecimento, nem mesmo o poder, porque é necessário para construirmos a sociedade. É pô-lo no seu lugar, não é o central. O central é outra coisa, e o texto diz-nos isso. Aqui só agora uma imagem que, um bocadinho pegando justamente nisto que o Juan dizia, não é? Uma imagem que às vezes uso. Não é? Nós às vezes temos um bocadinho a ilusão, porque gostamos de alguns refrigerantes, não é? De matar a sede com os refrigerantes, com as Coca-Colas do mundo. Não é? Só que a verdade é que quando perguntamos a alguém, mas é isso que realmente te tira a sede? Não. E a questão é quando nós vivemos isto como se fosse aquilo que nos tirasse a sede, que de alguma forma pudesse dar acesso à nossa realização mais profunda. Não é? Então, inverter esta lógica do reconhecimento e do poder ou da honra, né? Numa atitude de humildade, de serviço, de pobreza, não como não ter, mas como não ser tido pelas coisas que nos são dadas. Né? Eu acho que isto é aquilo que também me parece essencial. É um desafio que facilmente nós dizemos é o desafio do cristianismo aos outros. Não, este é o desafio também para o próprio cristianismo e para as próprias comunidades cristãs e a comunidade eclesial enquanto tanto, que muitas vezes sucumbe a este desafio do ter, do ser reconhecida e do poder. Também a ela lhe está a ser pedido este caminho mais humilde, porventura menos espampanante, mais metido no terreno, mais a viver esta Há pouco o Padre Zé Maria falava do risco de polarizar discursos. Este não é um discurso muito polarizado? Esse discurso Este das tentações? Eu acho que mais que um discurso polarizado, acho que toca naquilo que é o fundo da nossa existência, do
do nosso coração para dizer que se realmente nos apropriamos das coisas e não as vivemos como oferta, como dom, polarizamos no sentido em que nos sentimos à parte dos outros, não é? Porque justamente aquilo que nos permite sermos próximos dos outros é vivermos esta atitude de reconhecimento da nossa pobreza. Quando alguém que se reconhece verdadeiramente pobre, não é? Porque não autossuficiente, nunca pode estar polarizado, porque não se fecha na sua realidade, não se fecha na sua pequena trincheira, não é? Então tem este sentido de abertura que é fundamental. Passamos ao texto da primeira leitura, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é do livro do Gênesis, no capítulo 2. Estamos aí na dinâmica da criação e, sobretudo, a remeter depois para essa nova criação pela qual Deus formou o homem do pó da terra. É verdade. Que também não é um relato jornalístico, pela imagem como que... é óbvio, de todo não é, e por ter muitas vezes sido interpretado aí, foi-se todo edificando toda uma reflexão em cima deste texto, que depois nos levou a tanta coisa que se centra, do meu ponto de vista, naquilo que não é o essencial do texto. O texto diz-nos que nós somos pó, e é interessante que depois, muito tempo depois, nesse texto que é Laudato Si, venha uma afirmação a dizer nós também somos terra. Muitas vezes nós olhamos este pó como uma parte que é o menos bom de nós, mas é que se nós não formos pós, nós não somos nós. Nós somos pó, faz parte. E, portanto, não somos só pó. Somos terra, não somos só terra. Em nós, e fazendo parte de nós, de uma unidade, está também este sopro vital que o texto nos diz, e é isso que faz de nós um ser vivente. Mas depois também temos a tendência a dizer nós somos verdadeiramente este espírito, isto é que faz de nós um ser vivente. Não, o ser vivente é o pó e o espírito, ou seja, é a terra que nós somos, animada pela vida do próprio Deus. E depois o texto diz-nos uma segunda coisa, que essa vida não é para viver sozinho, é para viver em comunhão com Deus, para viver em comunhão com os outros, para viver em comunhão com a natureza. E quando o ser humano, por qualquer motivo, decidiu ser o único polo a decidir, ou seja, decidiu ser o único critério da sua existência, portanto, decidiu ele sozinho, sem a comunhão com Deus, com o outro e com a natureza, decidiu ele sozinho escolher e decidir o que é o bem e o mal, deu asneira. Comer da árvore proibida. Exatamente. É esse o significado da expressão. É uma das leituras desse significado, deu asneira e a partir daí desagregou-se e verdadeiramente isso é o que ele não é. O que a mim às vezes me choca um bocadinho é que uma certa reflexão cristã dê como marca daquilo que ele é isto, ou seja, como se o ser humano fosse do seu DNA pecador, quando o que eu acho que as leituras nos dizem e que a reflexão nos diz é exatamente o contrário. O pecado, esta ruptura, não nos constitui como humanos, o que faz é desconstituir-nos como humanos, destrói-nos como humanos. Só aqui uma pequena nota para sublinhar. Eu acho que uma das coisas que a mim me interpela muito nesta passagem tem um pouco a ver com esta tentação de ignorarmos a nossa condição limitada, que não é um limite que de alguma forma nos impede de ser o que somos, mas que é o começo daquilo que somos, não é? No sentido em que quando eu me encontro com o meu limite e percebo que não sou sozinho, então aí posso começar, não é? Aquele trecho tão bonito, aquele verso tão bonito do Daniel Faria, não é? Para me encontrar-me desta pequenez. Quando eu reconheço a pequenez como lugar de encontro, quando eu reconheço o meu limite, muito bem. Quando eu acho que sou ilimitado, primeiro engano-me a mim próprio, engano os outros e daí pode vir, de facto, toda a tentação de autoritarismo, de falta de capacidade de perceber que não podemos ser sozinhos. Isto, como dizia também há bocadinho o Juan Ambrósio, não é só uma questão pessoal, é também uma questão da comunidade. E aqui realmente eu acho que a Igreja está num momento muito provocador e bonito de se reconhecer não como ilimitada, mas nos seus limites, como também devedora do mundo em que vive, da sociedade, dos outros que sentem e vivem de um modo diferente. Eu pegava ainda nisto para dizer uma coisa que me parece importante, é que o limite e a fragilidade não é pecado. É a nossa condição. E não é... cá está a condição pecadora. Não. Nós somos criaturas. E a criatura é limitada, é frágil, não pode tudo. O bonito disto é que a proposta de Deus é que ela, sem deixar de ser isto, o começo, ela é isto no seu começo, possa vir a ser mais. Isso é que é o bonito. Um minuto para cada um para o texto da segunda leitura, onde depois desse relato de Adão e Eva, na primeira, na segunda é sobre
a obediência de um só. É verdade. Eu, no meu minuto, diria assim: fala-se como tudo pode ter acontecido por um só, mas como tudo foi depois reconfigurado por outro só. Digamos assim, que ainda por cima não é outro só, é uma proposta da comunidade. Eu diria que, infelizmente, nós muitas vezes na nossa reflexão, querendo exaltar este outro segundo, ficamos centrados no primeiro e marcamos outra vez a falta, cá estamos, o pecado e tal. Eu não quero tirar o pecado da reflexão cristã, mas não o quero pôr no centro. Não é esse o motivo, não é esse o motor da salvação. O motor da salvação é o amor de Deus, não é o pecado. Só para dizer que este novo que se oferece, oferece por todos. Né? Acho que é assim, queria sublinhar muito isto, né? Que esta oferta... Por todos mesmo. É a oferta universal, não é para um grupo exclusivo. Exato. E essa universalidade também tem que marcar aquilo que é o nosso modo de estar, né? Estarmos disponíveis e abertos a todos. Ficam esses desafios. Padre José Maria Brito e João Ambrosio, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma. Mais logo é na rádio que chegamos à sua companhia, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.